Boa tarde, pessoas. Bom dia, boa noite. Estamos iniciando aqui agora. Escolhemos um lugar tranquilo e bonito para a gente iniciar a segunda aula dessa oficina de sensibilização musical ministrada aqui por esse professor maluquinho, Emmanuel, ou Manu Campos, também, como vocês preferirem. Bom, então, para iniciar a aula de hoje, eu quero falar um pouquinho, retomar um pouquinho, um pouco sobre a minha trajetória e falar da minha filosofia de trabalho. Então, assim, em 2013 eu concluí o curso de licenciatura em música pela Facamp de Campo Limpo Paulista. E no início do curso eu tive a oportunidade de conhecer uma professora, uma educadora que deu aula lá por um tempo. Ela se chama Eni Parejo. Então com ela, depois que eu já tinha concluído a licenciatura, eu fiz mais alguns cursos com ela de sensibilização, já nesse tema de sensibilização, iniciação e sensibilização musical. Então, basicamente, tudo que eu trago aqui nessa oficina foram coisas que eu aprendi na faculdade e com ela lá nesses cursos de sensibilização. Qual que é a ideia da Eni Parejo, né? A filosofia, eu vou falar um pouco da filosofia de trabalho dela. Ela desenvolveu essas atividades, essas vivências, essas dinâmicas que eu estou apresentando para vocês e ela sempre diz que é muito importante você trabalhar a sua aula, você iniciar a aula já pensando numa ritualística. Por exemplo, eu penso que a aula ela deve iniciar com um alongamento, né, com a preparação do corpo, com relaxamento, e aí depois o desenvolvimento da aula, do assunto, do tema, né, e a execução das dinâmicas, né, a utilização do corpo, né, as dinâmicas da utilização do corpo ou dos instrumentos que você vai trabalhar, e no final da aula um momento de relaxamento também, né, mais um momento de relaxamento e de finalização, né, uma roda de conversa para finalizar a aula. Né? Então é sempre importante você pensar assim, sempre nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, na hora de colocar música, na hora de tirar uma música, você não tirar a música bruscamente, né? Você ir diminuindo o som da música, sabe? Quando você entra na sala de aula, antes de você falar, você olhar as pessoas, sabe? Você trocar um pouco de olhares com as pessoas, ou você já iniciar uma dinâmica de andar pela sala antes de usar qualquer palavra. Então isso ajuda muito no processo da integração e da interação, né? Do envolvimento dos educandos no processo educativo. E então, outra coisa importante que eu queria falar a não verbalidade também durante os exercícios é muito importante. Então, isso que eu falei de você entrar na sala de aula e iniciar uma dinâmica andando pelo espaço, sem usar palavras, né? Ou no momento em que você estiver fazendo uma dinâmica, ouvindo uma música, trabalhando o corpo, ou fazendo sons com a voz, fazendo sons com o corpo, é importante você deixar bem combinado com o grupo, né, da necessidade da não verbalidade, principalmente no meio das dinâmicas, né? Isso ajuda também na concentração e na melhor execução do exercício. Eu vou falar agora também um pouco sobre a metodologia da pedagogia musical de alguns educadores do Brasil e do mundo, né? Então, a Eni Parejo, por exemplo, ela teve por muito tempo instruções, né, aulas com um educador musical chamado Kohreuter. Ele veio, acho que novo para o Brasil, ou ele nasceu no Brasil, tem pais alemães, não sei exatamente a história dele, mas ele foi um educador aqui no Brasil, né? Ele desenvolveu o trabalho dele aqui no Brasil. Então ele trouxe muita influência também de fora, da Europa principalmente, da Alemanha no caso, né, especificamente. E alguns músicos, artistas do Brasil também tiveram a oportunidade de ter
uma experiência com ele, como Tom Zé, Caetano Veloso, né? Tiveram a oportunidade de ter experiências musicais com esse educador, com essa pessoa. Ele trabalhava com notação musical, sabe, a partitura que a gente conhece. A partir do início do século XX, na verdade, começou a se mudar um pouco a forma de se escrever, então existe a partitura contemporânea também, e o Kochreuter foi uma pessoa que ele utilizava muito essa notação não convencional, eu chamo assim, né, que seria a partitura contemporânea, né, a notação musical contemporânea. Então ele escrevia a música num globo, né, então conforme o globo ia girando, as pessoas iam tocando instrumentos, cantando, lendo aquela grafia, lendo aquela partitura e tocando as músicas, né. Além do Kochreuter, educador e compositor musical, tem um muito importante também, o Murray Schafer. Eu sempre utilizo nas minhas aulas, né, as ideias desse educador. Eu acho impressionante aquele cara. Nossa, eu tô me empolgando já falando da pessoa. Então, mas assim, ele inventou um termo que é chamado soundscape, né, que significa paisagem sonora. Exercícios, sabe, que trazem a consciência de som e de silêncio, né? Exercícios que trazem a consciência de sons distantes, de sons próximos, né? De sons feitos por máquina, de sons feitos por natureza, de sons agradáveis, de sons desagradáveis, os sons que permeiam, né, o nosso ambiente. Então um dos exercícios proposto por ele é de você parar, sentar e escrever todos os sons que você ouve. Já é um exercício, né, de paisagem sonora, onde você entende a paisagem sonora, onde você conhece e descobre, né, que nós estamos no meio de uma paisagem sonora. Não existe só a paisagem visual, mas existe uma paisagem sonora, né, porque todos os sons, eles também têm texturas, têm cores, né, eles nos causam sensações, né, nos causam emoções, mudam o nosso temperamento, né. Então acho que a ideia dele, do estudo dele na educação musical, era mais voltado a isso. Eu acho que esse é o principal ponto do estudo do trabalho dele. E então ele tem vários livros muito bons que vale muito a pena serem lidos, né, e estudados. Além dele tem o Suzuki, que trabalha com músicas folclóricas, músicas que a criança está acostumada a ouvir desde a infância. Então pega os elementos musicais, coloca na partitura, faz o aluno ler aquilo que ele já canta desde pequeno. Temos o Dalcroze, que ele trabalha a educação musical a partir do movimento corporal. Ele é um dançarino, educador musical, né? Então ele trabalhava a educação musical com o corpo, né? E isso ajuda a gente reconhecer aspectos, né, os parâmetros sonoros com o corpo. Outro educador importante também é o Orff. Ele tinha pedagogia principalmente instalada assim em cima de instrumentos. O Orff, né, que é o metalofone, o xilofone, são instrumentos muito simples assim para se aprender música, principalmente quando são crianças, assim, de 5, 6, 7 anos. Porque dá pra você tirar as teclas e deixar só teclas que você quer, sabe? De repente deixar uma pentatônica ali, né? Deixar 5 notinhas só pra ela ficar tocando, improvisando, né? Então é uma pedagogia assim também muito rica, assim, principalmente para trabalhar a criatividade, o desenvolvimento assim da improvisação, tá? Tem um livro que eu também, se eu não me engano, o nome é Pedagogias na Educação Musical. Ali tem todos esses educadores que eu citei para vocês, um pouco da história e da filosofia, né, do trabalho deles, e além desses, outros educadores também, tá? Que vocês, quem tiver curiosidade, né, se interessar bastante pelo assunto, é um excelente livro para quem está iniciando esse estudo de educação musical, certo? Então vamos para a próxima parte então.
Bom, vamos então caminhar para o segundo momento dessa aula, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer com vocês uma atividade de percepção musical, né? Então, falando um pouco sobre percepção e apreciação também, a diferença dos dois, né? A apreciação é quando você simplesmente escuta a música de uma maneira passiva, né? Então, por exemplo, você quer estudar músicas do Barroco, e aí você pesquisa os compositores do Barroco e coloca as músicas para você ouvir, simplesmente ali, para você conhecer, né, como que eram compostas, como que eram as músicas de determinada época. Isso é bom para você entender a história da música também, se você sentir essa curiosidade. E a percepção, você já passa da passividade para uma escuta mais ativa, né? Então, aí quando a gente está ouvindo a música, a gente já está pensando em quantos instrumentos estão tocando, quais são os instrumentos que estão tocando, qual é a fórmula de compasso, quantas partes tem a música, né? Bom, então vamos lá, vamos iniciar já esse exercício. Então você pode sentar no colchão, ou no chão, no tapete, onde você se sentir confortável. Se estiver sentado assim que nem eu, sente sobre os isquios e mantenha a coluna ereta para você não prejudicar a sua coluna, certo? Vamos lá. Bom, agora vamos ouvir essa música uma segunda vez e eu quero que vocês, nessa segunda escuta, tentem imaginar quantas partes tem essa música, tá? Assim, você acha que ela tem 3, 4, 5 partes? Né? Você vai ouvindo e sempre que mudar uma parte, sei lá, uma dica, né? Sempre que mudar uma parte da música, você faz um risquinho, né? Quando começar a música, você faz um risquinho. Aí mudou uma parte, você faz um risquinho. Sempre que você achar que houve uma mudança de uma parte, você faz um risquinho no caderno e você conta quantas partes ela tem e depois eu dou a resposta de quantas partes tem essa música, tá bom? Então, vamos lá. E aí, quantas partes tem a música? Quantas partes tem a música? 8 partes? Quantas partes tem a música? 4. 4 partes. Muito bem, você acertou, você também acertou. 3 estrelinhas pra vocês. E 2,5 pra você, porque você quase acertou também. Eu já vou explicar por quê. Assim, essa música tem realmente 4 partes, né? Então a primeira é plan, 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 aí repete dentro. Plan, 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 plan. Aí a segunda parte. Plan, 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 plan. Repete 2 vezes cada parte. Aí a terceira. La, 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 la. Aí a quarta parte repete a primeira, né? Então faz ralentando até o fim, até a corda e acabar a música, né? Então seria a parte A com um ritornelo no final, né? Uma repetição. Então parte A e repetição, parte B e repetição, parte C e repetição e parte A linha,
né? Que é a parte A, só que com uma diferençazinha ali e caminhando para o fim. Então a gente chama de A linha, né? Não chega a ser uma parte D, entendeu? É a parte A, só que com uma linha. É isso, vamos ouvir a música novamente. Dessa vez a gente vai fechar os nossos olhos, você vai colocar o seu braço esquerdo do lado oposto, do lado direito, ou seu braço direito do lado esquerdo, né, que você achar melhor. Colocar aqui meu braço esquerdo do lado direito, vai fechar os olhos e quando a música começar a tocar, você vai tirar a mão do chão e você vai fazer um semicírculo durante a música e a ideia é você chegar aqui do outro lado com a mão no chão no momento em que a música acabar. Certo? Combinado? Vamos lá. Pode dar play. E aí, conseguiram? Às vezes o seu braço pode ter parado aqui, o seu braço pode ter parado no chão antes de acabar a música. Isso é normal no começo, você vai se acostumando com isso. Mas você não pode ter trapaceado e ter ficado com o olho aberto e me vendo fazer, viu? Tem que fazer exercício direitinho. Tá bom? Vamos passar para a próxima parte, gente. Bom, vamos iniciar então essa terceira e última parte da aula. Eu vou trazer mais uma abordagem teórica agora para a criação, composição musical, certo? Então vamos falar aqui primeiro das notas, né? Lembrando que esses parâmetros que eu vou trazer aqui é baseado na música ocidental apenas, né? Porque a música oriental já tem outras notas, outros nomes, é outro universo completamente paralelo. Então aqui, na música ocidental, nós temos essas 7 notas naturais, o Dó, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si, né? E depois o Dó de novo, né? Porque é, digamos assim, infinito, né? Desde mais grave, de frequências mais longas até frequências menores, né? E até frequências maiores, mais agudas, vai repetindo essas notas. Então, aqui embaixo eu coloquei algumas letras que a gente chama de cifra, né? Essas são as cifras que correspondem a cada nota. Então, o Dó é representado pelo C, o Ré pelo D, o Mi pelo E, o Fá pelo F, o Sol pelo G, Lá pelo A, o Si pelo B e o Dó pelo C de novo, né? Nessa construção aqui que eu fiz do Dó a Dó, a gente já tem aqui uma escala diatônica maior, né? Porque a escala diatônica maior ela é feita por tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. O que é isso, né? É uma sequência de tons e semitons, tons e meio tons, que formam uma escala, né? No caso, que a gente chama de escala diatônica maior. E então o que é tom? É o conjunto de 2 semitons. E o que é semitom, né? Ou meio tom? É o menor intervalo entre 2 notas, certo? Percebam que nessa escala de Dó maior, ó, de Dó para Ré é um tom, de Ré para Mi é um tom, de Mi para Fá é meio tom. Porque entre o Mi e o Fá não tem nenhuma outra nota, né? Por exemplo, aqui entre o Dó e o Ré, né? Entre o Dó e o Ré, tem o Dó sustenido, ou Ré bemol, né? O que é sustenido e o que é bemol? Sustenido é um sinal representado por um jogo da velha, assim, que a função dele, quando ela aparece antes da nota, ela significa que ela está aumentando meio tom, né? Um semitom acima da nota. E o bemol diminui meio tom, né? Ou um semitom da nota. Então aqui temos Dó, Dó sustenido,
mais meio tom, Ré, né? Ré menos meio tom, Ré bemol, né? Menos meio tom, Dó. Então essa nota que está aqui entre o Dó e o Ré pode ser ou Dó sustenido ou Ré bemol. Depende da escala onde essa nota está inserida. Ela vai ser chamada de Dó sustenido, dependendo, essa nota vai ser chamada de Ré bemol. Então, aqui entre o Dó e o Ré existe esse intervalo de Dó sustenido e de Ré bemol, por isso é um tom, né? Do Mi pro Fá é um intervalo de meio tom. Não, o Mi não tem sustenido e o Fá não tem bemol. Assim como o Si não tem sustenido e o Dó também não tem bemol, certo? Então, entre o Si e o Dó também é um intervalo de meio tom. Então veja aqui, ó, tom, de Dó para Ré, tom, de Ré para Mi, tom, de Mi para Fá, semitom, de Fá para Sol, tom, de Sol para Lá, tom, de Lá para Si, tom, de Si para Dó, mais semitom. Então aqui está formado a escala diatônica maior. Bom, então só para dar mais uma esclarecida aqui sobre semitom, sobre sustenido e bemol, eu vou apresentar aqui para vocês também a escala cromática, tá? Então a escala cromática, ela sobe ou desce de meio em meio tom, né? Então eu vou fazer a escala cromática aqui para vocês no violão de Dó, começando em Dó e indo até Dó uma oitava acima, tá? Falando o nome de cada nota. Então começa aqui Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Agora eu vou fazer a escala cromática de Dó descendente, né? Descendo, voltando. Dó, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi bemol, Ré, Ré bemol e Dó. Essa é a escala cromática. Então eu já falei aqui um pouco da escala cromática, da escala diatônica maior. Vamos voltar aqui para a escala diatônica maior então. E eu já vou explicar um pouco também para vocês abrir o assunto sobre campo harmônico. Aqui na partitura vocês podem ver aqui a clave de Sol, certo? Temos 5 linhas, esse é o pentagrama musical, né? Então temos a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, a quarta linha e a quinta linha. Temos 4 espaços, o primeiro espaço, o segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Então as notas, elas ficam nas linhas e nos espaços também, tá? Então em cada linha, em cada espaço é uma nota. Aqui na clave de Sol, aqui onde ela começa, tá vendo? Na segunda linha, significa que aqui é a nota Sol, certo? A nota Sol aqui, ó, ela tá aqui, na segunda linha, tá? Então essa aqui, ó, é a nota Dó, é o Dó central. A gente fala que é Dó central porque é o Dó que a voz de qualquer instrumento e de qualquer pessoa masculina ou feminina alcança. E é o Dó que está no centro do piano, né? Então esse Dó, ele está na primeira linha suplementar inferior. Aqui tá vendo que tem uma linhazinha aqui, ó, pequenininha, é uma linha suplementar inferior da clave de Sol. Então, e ela tá na primeira linha suplementar superior da clave de Fá, né? Então quando tem aquelas dois pentagramas do piano, a mão esquerda faz o grave na clave de Fá e a mão direita faz o agudo na clave de Sol, né? E esse Dó é o que está no centro do piano, né? No caso, esse Dó aqui. Dó, né? Então, aqui temos a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Só que tá vendo que tem mais 2 notinhas aqui em cima desse Dó? Essa aqui no caso é a terça e essa é a quinta, certo? Que aqui tá formando um acorde, uma tríade, né? A tríade é um acorde feita por 3 notas, que geralmente é a tônica, a terça e a quinta, né? É isso que está escrito aqui, ó. Dó, Mi, Sol, certo? O acorde Dó.
Então esse é o primeiro acorde, a fundamental da escala de Dó maior, certo? Bom, então pensar assim, o que é esse intervalo? Terça, quinta? Pensamos assim, ó, temos aqui as 8 notas, certo? Então do Dó pro Ré é um intervalo de segunda, certo? De segunda maior. Se fosse do Dó pro Ré bemol, seria um intervalo de segunda menor, certo? Do Dó pro Mi é um intervalo de terça maior, né? Onde tem 2 tons inteiros aqui. Se esse Mi fosse bemol, seria um intervalo de terça menor. Entendem? Então, assim, de Dó pra Fá... Opa, uma borboleta! É um intervalo de quarta, do Dó pro Sol é um intervalo de quinta, do Dó pro Lá é um intervalo de sexta, do Dó pro Si é um intervalo de sétima e do Dó pro Dó é um intervalo de oitava. Certo? Então é basicamente isso. Cada intervalo também tem a sua denominação de maior ou menor, ou de justa, diminuto e aumentada, né? Mas isso já é um assunto um pouco mais avançado, eu quero manter aqui na parte mais prática. E eu já coloquei aqui a cifra de cada acorde, tá? Então coloquei as tríades aqui, né? Aqui, né, no primeiro grau, no quarto e no quinto, eu fiz uma tétrade, né? Tétrade são 4 notas, eu coloquei no caso a sétima também, né? Então aqui tem tônica, terça, quinta e sétima, certo? Que no caso seria Dó, Mi, Sol, Si, né? No caso isso aqui, ó. Né? E aí o segundo grau é o Ré menor, o terceiro o Mi menor, o Fá com sétima maior, ou Fá, né? Sol, Lá, Si meio diminuto e Dó de novo. Por que eu coloquei a tétrade aqui? Porque simplesmente, sei lá, só para dar uma alternativa de som, ó. Ok. Isso que eu fiz se chama cadência, né? Eu utilizei a tônica, a fundamental, subdominante, dominante e a fundamental de novo, né? Então o quarto grau a gente chama de subdominante, o quinto grau dominante, que é o que prepara para voltar para fundamental de novo, né? Então o nome dessa cadência é cadência autêntica perfeita. Ela foi muito usada principalmente no classicismo, né? Então essa música do Mozart, né, o Heinrich Klein, ela só fica basicamente nessa primeira parte mudando entre a tônica e a quinta, né, fazendo essa cadência autêntica perfeita, né, porque ela, com base nisso, você pode improvisar infinitas possibilidades de melodias, certo? Então eu vou citar novos exemplos sobre campo harmônico, né, vou falar um pouco sobre os ciclos das quartas e das quintas também, que vai ajudar muito vocês na hora de compor, de escrever, de improvisar, de criar bases para improvisos e arranjos e composições e tudo mais. Mais de pertinho.
Bom, por hoje a gente encerra aqui esse assunto e essa aula, tá bom? Na próxima aula, então, a gente volta, retoma esse assunto aqui, conclui ele e a gente vai realizar mais algumas dinâmicas também de iniciação e sensibilização, dar continuidade àquele assunto de expressão corporal e de dinâmicas de sensibilização, tá certo? Até a próxima aula, gente. Beijinho no coração de vocês, até mais.